Olá, queridos alunos. Vamos começar mais uma aula da semana de 1 a 5 de junho. Nós vamos tratar um pouquinho agora sobre os modos de vida na América, povos do atual território brasileiro. Aqui vão as instruções, para que vocês assistam a essa aula atentamente, acompanhar com o livro didático a página 49, 50 e 51. Mas você só irá fazer um relatório em seu caderno da página 50. O texto Os mais antigos habitantes do atual Brasil. Na próxima aula dessa semana ainda será solicitada atividade sobre esse período. E vocês fotografem e enviem tudo para a professora, sempre se identificando. Nome, número, série, matéria, nome do professor e data. Porque quando vocês enviam a resposta, fica mais fácil para a gente poder localizar e já colocar a nota de vocês, tá? Então, vamos começar com um resumo das aulas anteriores sobre a pré-história que vocês já tiveram. Período paleolítico, o neolítico e idade dos metais. Então, nós vamos no período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, os humanos não tinham a prática da agricultura, eles eram nômades, não tinham lugar fixo e se alimentavam da caça de pequenos animais e frutos silvestres. Desenvolveram arte rupestre e faziam os seus utensílios de pedra lascada. No período neolítico, é a idade da pedra polida. Os humanos aprenderam a domesticar os animais maiores, começaram a praticar a agricultura, se tornaram sedentários e já fixavam residência em um mesmo lugar. Aí começaram a surgir as aldeias, as cidades e passaram a usar a técnica de polir as pedras para fabricar seus utensílios. Na Idade dos Metais, o primeiro metal utilizado foi o cobre, há cerca de 8.000 anos. Depois veio o bronze, cerca de 6.000 anos atrás, que foi a fusão, o conjunto de cobre com estanho e o uso do ferro, que só se difundiu em torno de 1500 a.C. Foi o início de um processo de desenvolvimento tecnológico. Com todas essas descobertas, aconteceu o nascimento do Estado e da escrita, os estados-cidade, que foi uma nova forma do homem registrar as suas ideias, os seus sentimentos e se comunicar. Então, os modos de vida na América, povos do atual território brasileiro. Como você já sabe, não existe um consenso sobre as rotas percorridas pelos seres humanos para chegarem à América e a data exata em que isso ocorreu. Contudo, é certo que quase todas as regiões do continente estavam habitadas por volta de 10.000 anos atrás. Ao longo de milhares de anos, as inúmeras sociedades que povoaram o continente desenvolveram modos diferentes de organizar sua vida econômica, política e social, ocupando espaços geográficos e ambientes ecológicos muito diversificados. Mas, apesar das diferenças, também havia muitas semelhanças. Os primeiros americanos se organizavam em grupos bastante reduzidos, em grupos pequenos. Mas eles saíam para quê? Eles praticavam a caça, a pesca, a coleta de vegetais, como frutos e raízes, e levavam uma vida nômade. Se deslocavam constantemente em busca de alimentos, parecido com o que nós já vimos até agora. Além da pedra e outros materiais, como ossos, madeiras, eles também tinham essa vida como na idade da pedra lascada, depois na idade da pedra polida, no descobrimento dos metais, Então, eles viviam em lugares diferentes, mas com os mesmos modos de vida. E os mais antigos habitantes do atual Brasil, que essa discussão que os arqueólogos ainda não determinaram quais rotas os grupos humanos percorreram para chegar à América, e nem quando isso teria acontecido. Evidentemente, quando o assunto é o povoamento do território brasileiro, não tem uma data precisa de quando o homem começou a estar aqui no território brasileiro. Até o momento, o que é aceito pelos cientistas é que há pelo menos 12.000 anos atrás, o território que hoje corresponde ao Brasil já era ocupado por pequenos grupos de caçadores e coletores.
Os primeiros habitantes do Brasil viviam principalmente em habitações a céu aberto, ou em abrigos sob rochas, e às vezes em cavernas, porque no interior das cavernas os moradores costumavam fazer pinturas que mostravam cenas da vida cotidiana, figuras de animais e de pessoas, que é a arte rupestre, que nós vimos também desde o Paleolítico, né? Passando pelo Neolítico, nós vimos que eles já desenvolviam essa técnica da arte rupestre, de escrever nas cavernas, contar o seu cotidiano. No Brasil também acontecia muito. A confecção de artefatos de pedra e de anzóis feitos de ossos, além da descoberta de conchas perfuradas, indica que tais povos praticavam o quê? A caça, a pesca e a coleta. Os mais antigos vestígios de agricultura no Brasil datam de aproximadamente 7.000 anos atrás e foram encontrados na região da Amazônia. Os primeiros agricultores do Brasil plantavam milho, algodão e feijão, mas a mandioca era o principal cultivo. Era uma raiz, uma raiz rica em calorias, ainda hoje é a principal fonte de energia para milhares de pessoas. Como aconteceu em outras regiões do mundo, mesmo após a descoberta da agricultura, diversos povos continuaram sendo basicamente caçadores e coletores. Além disso, os povos agricultores mantiveram a caça e a pesca como parte das suas atividades cotidianas. Ou seja, no Brasil ou fora do Brasil, o modo de vida ele é bem parecido com o que a gente já viu até agora. E na segunda aula dessa semana, o que vocês vão fazer? Ainda os modos de vida na América, povos do atual território brasileiro, vocês vão trabalhar um texto da página 51, que é Os Povos dos Sambaquis. Vocês vão fazer uma leitura atentamente, entender como que se deu os povos sambaquis, né, para vocês poderem responder às atividades que vai estar mais abaixo. Né? Então, esse texto está na página 51. Então, quais atividades vocês irão fazer? Vocês vão responder essas 4 perguntas. Com a elevação do nível do mar provocada pelo derretimento das geleiras, o que motivou? Vocês vão lá no texto que vocês vão encontrar a resposta e vocês passam no caderno de vocês, tá? Essas 4 perguntas estão nesse último texto. Capriche, você é capaz.